Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho Católico deste primeiro domingo da Quaresma. Iniciamos o tempo quaresmal em preparação para a Páscoa do Senhor com a quarta-feira de cinzas e hoje estamos celebrando o primeiro domingo deste tempo. O Evangelho se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este tempo da Quaresma, como nós já havíamos refletido na quarta-feira de cinzas, é um tempo em que nos preparamos para a Páscoa do Senhor. É um tempo que não tem uma centralidade em si, mas é um tempo em que nos prepara para desaguar no grande mar da Páscoa da Ressurreição. Este tempo, Quaresma, 40 dias, é um tempo e um número que tem um simbolismo muito grande na Sagrada Escritura. Vamos recordar os 40 dias, mais uma vez, e 40 noites em que choveu e Deus renovou o mundo pelas águas do dilúvio. 40 anos foi o tempo que o povo passou no deserto. 40 dias, o tempo que Moisés ficou no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. 40 dias é o tempo que o profeta Elias passou no deserto. E 40 dias é o tempo em que nosso Senhor entra no deserto, que é o evangelho que nós lemos hoje. Este tempo, por isso, é um tempo de conversão. É um tempo de combate. É um tempo de luta interior. É um tempo de renovação. É um tempo de nos encontrar conosco e com Deus. É o tempo do deserto, onde tudo aquilo que nos cerca de desatenção, aquilo que nos cerca de atrapalho, é retirado. Todas as distrações são retiradas e nos concentramos somente em Deus.
e na purificação interior. Todos os grandes homens da Sagrada Escritura que falavam com Deus buscavam o deserto. O deserto é o lugar em que nós falamos com Deus. Jesus entra nesse combate no deserto, guiado pelo Espírito, como nós ouvimos. Nosso Senhor entra no deserto para esse grande combate. Por isso que ali, nas tentações de Jesus, nós vemos alguns paralelos com o Antigo Testamento e com a nossa luta. Primeiro, no deserto, onde Israel foi vencido, aonde Israel pecou contra Deus, murmurando por falta de pão. Vocês se lembram que o povo murmurou contra Deus por falta de pão? Ali, Jesus venceu. Não transformou a pedra em pão. Jesus abandonou-se ao Pai e ali venceu. Israel, no deserto, pecou adorando o bezerro de ouro. Jesus venceu, não dobrando os seus joelhos diante de Satanás, que lhe oferecia todo o mundo. Jesus venceu a idolatria. Israel pecou contra Deus, tentando-o em Massa, em Meriba, para que da rocha saísse a água. E até mesmo Moisés duvidou, e por isso não entrou na terra prometida. E Jesus rejeitou colocar Deus à prova, se jogando do pináculo do templo. Aqui nós temos esse grande paralelo. O povo de Israel, que no deserto pecou, Jesus agora, com a humanidade redimida, vence Satanás no deserto. Mas também nas tentações de Cristo estão simbolizadas as nossas tentações, que, de forma muito tradicional na teologia, nós chamamos de a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de vida. Na concupiscência da carne, Jesus venceu o prazer dos sentidos, desregrados dos sentidos. Como no pecado original, aquele fruto era apetecível, era um fruto gostoso ao paladar do pecado. Jesus vence essa tentação no deserto. Vence, não cedendo à concupiscência da carne, ou seja, os prazeres dos sentidos desregrados. Depois, Jesus vence a concupiscência dos olhos. Assim como eles viram o fruto na árvore e desejaram porque era belo, porque era bonito, não só gostoso, Satanás oferece os reinos da terra, que enchem os olhos. Mas Jesus, ele vence essa tentação da riqueza e do apego às coisas materiais, as coisas que são colocadas no lugar de Deus. Ele vence essa tentação. E por fim, a soberba de vida. O poder e o orgulho autossuficiente e dominador. Jesus é tentado a jogar-se do templo e colocar Deus à prova como um grande espetáculo do pináculo do templo. A autossuficiência, o domínio, o poder. Jesus também vence. Sereis como deuses, disse a serpente. Se você se jogar do pináculo, os anjos te socorrerão e todos lhe adorarão. Jesus vence esse pecado da soberba de vida. Dessa maneira, Jesus foi tentado como nós, tentado por nossa causa, por amor a nós. Ele foi tentado como nós somos tentados,
mas ele venceu no deserto. E nele nós podemos vencer. Jesus, obviamente, que não foi tentado somente nesses 40 dias do deserto, foi tentado depois também, como o próprio Evangelho diz, que, terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. A tentação de Jesus maior foi até a cruz, quando ele, num combate final, colocou toda a sua vida nas mãos do Pai e foi ressuscitado. É nesse Jesus que nós cremos, vencedor das tentações, do pecado e da morte. Por isso, meus irmãos e irmãs, a Quaresma não é um tempo de se entristecer, pelo contrário, é um tempo de se alegrar, porque nós vemos que Jesus venceu. E se Jesus venceu as tentações e nós dispomos dos meios que a Igreja nos ensina, nós também venceremos. Se jejuamos, se fazemos penitência, se nós rezamos, se fazemos a caridade, se recebemos os sacramentos, a confissão com frequência, a Sagrada Eucaristia, se nós buscamos as virtudes, se colocamos à nossa disposição as armas que a Igreja nos oferece, nós venceremos as tentações. Nós venceremos. Por mais que sejam difíceis, cada um de nós, na raiz dos nossos pecados, nós temos essas 3 tentações. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de vida. Devemos lutar contra isso, mas não sozinhos, porque Jesus já venceu e nele está a nossa esperança de vencermos as tentações. Que nessa Quaresma nós fortaleçamos a nossa alma, fortaleçamos o nosso espírito para o combate espiritual a qual fomos chamados, mais uma vez, nestes 40 dias em preparação para o triunfo da Páscoa do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.